dito, vamos hoje começar essa nova série de mensagens. Deus está no controle. E eu quero convidar você a pensar no título da manhã de hoje e, de fato, ver em momentos da sua vida onde você não pôde dizer sim à pergunta que eu quero fazer a você. Você pode confiar em Deus? Você pode confiar em Deus? Na prática, você confia em Deus em todos os momentos da sua vida? Todos nós, pelo menos eu digo por mim, tem aqueles momentos na vida onde a tribulação chega, onde a tristeza chega, onde a dor chega, onde o controle sobre a vida, o controle sobre as situações parece que escapam entre os dedos e nós nos vemos perdidos sem qualquer ação ou reação. E muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo. E qual que é a nossa tendência? Cadê você, Deus? Cadê o Senhor? Onde o Senhor está? O que o Senhor está fazendo? Por que o Senhor está deixando que isso aconteça? Por que o Senhor está deixando que eu passe por essa situação? Todos nós talvez já fizemos essa pergunta. Todos nós talvez em um determinado momento da nossa história já duvidamos do poder de Deus, ou já deixamos de confiar no cuidado dele, ou já deixamos de confiar no seu propósito. Não estou falando de apostasia, estou falando daquele momento em que a vida é tão difícil, tão trabalhosa, tão dura. Os problemas parecem que vêm tudo junto, Os problemas parecem que se acumulam em nossa vida e a gente fala assim, mas Deus, cadê? Onde o Senhor está? O que o Senhor está fazendo? Por que tudo isso ao mesmo tempo? E aí fica aquele sentimento que parece que Deus não está perto de nós, como nós cantamos. Parece que Deus se esqueceu de nós como filhos. Parece que Deus foi se ocupar com outras necessidades e deixou a nossa num canto. Eu não tenho dúvida que em um determinado momento da história das nossas vidas, nós questionamos o cuidado de Deus, o poder de Deus e a sabedoria, a soberania e o amor dele sobre as nossas vidas. Talvez isso aconteça, claro, por causa da nossa fragilidade humana, mas porque nós crescemos, muitas vezes escutando histórias do Antigo Testamento, ou olhando até mesmo para a vida humana, e fazendo a relação de crédito e débito, de uma sociedade meritória. Se você fizer a coisa certa, você será abençoado. Se você fizer a coisa errada, você será castigado. Muitas vezes nós educamos os nossos filhos assim. Muitas vezes as empresas trabalham nesse sentido. E para você que cresceu na igreja, você cresceu lendo o Antigo Testamento, e no Antigo Testamento você leu e você aprendeu ouvindo histórias em que Deus punia o mal, Deus punia a idolatria, Deus punia os inimigos de Israel, Deus punia então o homem que fizesse a coisa errada. Mas muitas vezes nos esquecemos de lembrar que antes de Deus punir, Ele mandava o aviso, Ele levantava profetas, Ele avisava, olha, se continuar assim, não vai ter jeito. Eu fico olhando o Antigo Testamento e fico pensando que muitas vezes Deus foi igual a mim como pai, ou eu fui igual a Deus como pai. Menino, no caso, Julinha, vou contar até 10, hein? Sabe quando o pai, ele não quer disciplinar o filho, ele fala, vou contar até 10. 1. E o filho continua brincando, e você pode contar até 10 e você não faz nada, porque depois que você contou até 10, você não fez mais nada. Parece que Deus olhava sempre para o povo de Israel e dizia assim, vou contar até 10 em Israel. Só que quando chegava no 10, Deus exercia o juízo, a justiça dele sobre o povo de Israel. Mas é curioso que essa métrica ela se quebra no livro de Jó. A palavra de Deus diz que Jó era um homem íntegro, um homem honesto. Então, o livro de Jó é a expressão de coisas ruins acontecendo com gente boa. E a grande pergunta do livro de Jó, a grande discussão do livro de Jó é: se Deus é tão bom assim, Ele não pode ser tão poderoso. Ou se Ele é tão poderoso assim, Ele não pode ser tão bom.
O livro de Jó suscita muitas vezes no coração daquele que não tem a cultura cristã no coração, a ideia: se Deus é bom, Ele não pode ser justo, não pode ser poderoso. E se Deus é poderoso e justo, Ele não pode ser tão bom, porque parece que não há uma conciliação, porque nós fomos criados, educados, treinados a uma relação meritória. Fez o que é certo, parabéns. Prêmio. Fez o que é errado, castigo. Fica lá no cantinho, até você pensar o que você fez. Mas o livro de Jó quebra essa métrica e nos mostra que Deus é tão bom. E porque Ele é tão bom, Ele tem que ser tão poderoso. E porque Ele é tão poderoso, Ele continua sendo tão bom. Porque Jó, o texto bíblico diz que ele era um homem íntegro. É coisas ruins acontecendo com gente boa. Isso espanta a gente. Porque na nossa forma de pensar coisa ruim tem que acontecer com gente ruim, mas com gente boa não pode acontecer coisa ruim. E quando eu olho para tudo isso, eu quero levar você na manhã de hoje a continuar confiando em Deus, mesmo quando a sua vida ou tudo que tem acontecido nos seus dias parece não ter mais solução, está muito difícil, parece não ter saída. E continuar confiando em Deus, mesmo quando vier no seu coração humano aquele sentimento: onde está Deus em tudo isso? Por que Ele tem permitido tudo isso? O que Ele está fazendo que Ele deixa que aconteça tudo isso? Ele se esqueceu de mim? E quando nós olhamos para isso, o primeiro texto que vem à minha mente, e que leva-nos muitas vezes a não prestarmos atenção nesse texto, e nos faz temer esse texto, está lá em Lamentações. Quero que você abra a sua Bíblia lá em Lamentações, capítulo 3. Quero que você leia comigo versículos 37 e 38. Como que nós podemos confiar em Deus? Por que nós podemos confiar em Deus? Se o título da mensagem é "Você pode confiar em Deus?", numa afirmação, eu quero trazer a resposta para esta afirmação. Por que você pode confiar em Deus? Por que você deve continuar confiando em Deus? Por que você precisa continuar confiando em Deus? E a primeira resposta a essa pergunta, ou a esta afirmação, é: porque Deus é soberano. Por que você deve continuar confiando em Deus? Porque Deus é soberano. E o texto de Lamentações nos ensina isso. Olha o que o texto bíblico diz: quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Quem é que pode ter total controle sobre a história da humanidade se não for Deus? Quem é que pode ter total controle sobre a história da sua vida se não for Deus? E aí vem o texto seguinte, o versículo que muitas vezes nós tememos. Tememos no sentido de defender Deus, coisa que não precisamos fazer. Acaso o Altíssimo não envia tanto a calamidade como o bem? É assustador. As coisas difíceis da vida, as coisas ruins da vida, as coisas que nós não queremos lidar com a vida, tem a mão de Deus nisso? Será que Deus só nos mandaria coisas boas? Ele acaso não também envia a calamidade? Quando eu olho para esse texto, a primeira impressão que eu posso ter, e o primeiro sentimento que eu posso ter, é de tentar defender Deus, numa ideia, talvez, mais teológica, mais profunda, sobre quem criou o mal, por que o mal existe, se Deus é tão bom assim, por que coisas ruins acontecem na vida, se Deus é tão bom assim, por que temos guerra no leste europeu, se Deus é tão bom assim, por que a Covid permeou a humanidade e fez tanto mal, levou embora tanta gente boa? Se Deus é tão bom assim, por que ainda tem tanta violência? Por que ainda existe tanta droga na sociedade, tanto dependente químico na sociedade? Se Deus é tão bom assim, por que crianças que não fazem mal algum nascem e morrem? Por que crianças que não fazem mal algum têm doenças tão severas como um câncer? E nós ficamos com as nossas perguntas. Mas nós precisamos entender que não existe boa pescaria sem uma boa tempestade antes. Nós precisamos entender que nós somos forjados no fogo.
Nós somos aperfeiçoados nas limitações, nas dificuldades, nas lutas. Como a equipe de louvor acabou de cantar, referindo-se ao livro de Jó, e o livro de Jó diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender que muitas vezes as coisas difíceis da vida, elas estão nos proporcionando no momento seguinte um grande prazer. Mas o problema é que quando nós olhamos para as dificuldades da vida, nós tentamos olhar para as nossas próprias vidas e assim a gente fala o quê? Tem alguma coisa errada. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu estou desviando alguma coisa. Não é possível eu estar passando por isso. Não estou dizendo que não possa haver coisa errada. Mas eu também quero aquietar o seu coração, lembrando que muitas vezes o que de ruim hoje está acontecendo na sua vida e na sua história pode ser o preparo para um grande momento de prazer. Eu gosto até hoje, de andar descalço. Eu me lembro na minha infância que eu sou um daqueles meninos que tinha pé chato. Sabe, parece que hoje em dia não se ouve mais falar sobre isso. Bom, eu que talvez não esteja acompanhando. Então eu tinha pé chato, tenho até hoje pé chato. E aí a mamãe leva no ortopedista, aí o ortopedista faz aquele calçado lindo, daquela época. Imagine, há 40 anos atrás, imagine há mais do que isso, quase 50 anos atrás, você vai no ortopedista, você tem pé chato, aquela bota de um bico, que você destruía a casa quando você chutava a parede, pesada, preta, e que você tinha que usar aquela bota o tempo todo. E eu me lembro que eu usei muito dessas botas, pesadas, feias, Mas eu me lembro que o médico dizia: põe esse menino para andar descalço. Põe esse menino para andar descalço. Mas nós gostamos de andar descalço num piso assim, Mas vai andar descalço onde tem pedra. Vai andar descalço, onde tem, quem sabe, o piso com desnível. Vai andar descalço onde talvez tenha vidro quebrado. Parece que não é uma sensação boa. Mas o andar descalço nos torna sensível ao contato, por exemplo, com a natureza. Mas vai andar descalço numa grama. Não é gostoso, gente? Não é gostoso aquela sensação da grama, tocando a sua pele? Vai andar descalço na areia da praia, molhando o pé nas ondas da água. Não é gostoso? Estou com saudade disso, não vejo a hora de poder ir para a praia, pôr meus pés na areia e na onda batendo. Não é gostoso? Mas nem sempre andar descalço é gostoso. Mas no meu caso, eu precisava andar descalço para me livrar da bota feia. Eu precisava pisar em piso irregular. Eu precisava andar onde tinha pedra. Doía, era chato, machucava. Mas depois me trouxe um grande prazer de eu não precisar usar aquelas botas feias todo o tempo. Pensa na sua história. O que um ano atrás aconteceu, que foi tão triste, tão difícil, e que hoje você olhando para trás, depois de um ano, você fala assim: ainda bem que aconteceu aquilo, porque eu aprendi tanto. Eu tomei decisões que há um ano atrás eu não teria tomado. Eu reformulei projetos e processos que há um ano atrás eu não teria reformulado. Mas eu precisei desse empurrão. E hoje você está bem melhor do que estava um ano atrás. Mas um ano atrás doeu. Um ano atrás você chorou. Um ano atrás você se descabelou. Um ano atrás você questionou: mas Deus, cadê você? E hoje você está aqui, glorificando a Deus, porque um ano atrás estava difícil. E hoje você tem sido abençoado. Jesus entendeu essa soberania de Deus. Jesus entendeu esse dois olhar sobre os momentos difíceis da vida. E Jesus entendeu que somente Deus era soberano, tanto para mandar coisas boas, quanto também a adversidade. E ele entendeu isso, ele deixou isso declarado. Lá em João capítulo 19, versículo 10 e 11,
quando Pilatos, vai confrontar Jesus, e Pilatos vai dizer assim: ei, você não sabe que eu tenho autoridade para ou matar você ou para libertar você? E olha o que o texto bíblico diz lá em João 19, 10 e 11. Jesus diz assim: você só tem esta autoridade porque quem a deu foi meu Pai. Meu Pai que deu esta autoridade. Como se Jesus estivesse dizendo: Pilatos, não se engane, você não tem autoridade nenhuma, soberano é só Deus. Só Ele tem essa autoridade. Mas quando eu olho para essa experiência, para nós não foi bom que Jesus morreu na cruz? Nós nos sentimos amados porque Jesus morreu na cruz? Nós não temos convicção que vamos para o céu porque Jesus morreu na cruz? Você não adora a Deus com toda alegria e ergue as suas mãos nesse santuário com toda alegria pela convicção dos feitos de Jesus na cruz? Mas a sua alegria é fruto de desgraça na vida de Jesus. Porque não foi fácil para Jesus ir para a cruz, mesmo que Ele tenha ido voluntariamente por amor a nós, mesmo que Ele tenha ido espontaneamente por amor a nós, mas não foi algo fácil para Jesus. Ele sentiu dor, a coroa machucou, a humilhação que Ele enfrentou, as chicotadas que Ele levou, a dor que Ele sentiu estando crucificado, a lança que foi enfiada nele, tudo isso foi sofrimento, tudo isso foi tragédia para ele, tudo isso foi dor, tudo isso foi incômodo. Mas a dor de Jesus é a minha alegria, é a minha paz, é a minha segurança. Mas para ele foi dor. Entenda que muitas vezes essa dor deste momento também pode se tornar em paz e alegria no momento seguinte. E Jesus entendeu essa soberania de Deus e disse: Pilatos, soberano coisa alguma, a sua autoridade, isso é possível porque Deus lhe deu. E eu me lembrei também de nesse momento, um personagem bíblico que foi o rei Ezequias. Leia comigo o texto de Ezequias capítulo 2, versículos 18 a 5. O texto bíblico em Ezequias 18:5, em 2 Reis 18:5, vai dizer o seguinte: Ezequias confiava em Deus. Ezequias confiava no Senhor, Deus de Israel. Mas vocês conhecem a história do rei Ezequias. Em um determinado momento da história do rei Ezequias, ele adoece. E naquele determinado momento da história do rei Ezequias, quando ele adoece, vocês conhecem a oração? Vocês conhecem o momento em que ele fez a oração? E ele pede que Deus lhe dê vida, que Deus possa lhe curar. E Deus acrescenta ao rei Ezequias mais 15 anos de vida na sua história. Mas o texto bíblico declara: ele confiava em Deus. E a partir do momento em que ele confiava em Deus, quando veio a enfermidade, ele então coloca a expectativa daquela enfermidade aos cuidados de Deus. E naquele momento Deus prolonga a história da sua vida. Mas o que eu quero ler com vocês, e eu quero que vocês prestem atenção, é o que está lá na declaração, na poesia que Ezequias faz, na música que Ezequias faz quando ele é curado. Olha comigo o que o texto bíblico diz em Isaías 38:17. Isaías 38 é o texto que fala sobre a oração do rei Ezequias. É o texto que fala sobre ele ficando doente. Mas olha o que o versículo 17 fala: sim, a angústia me fez bem, pois tu me livraste da morte e perdoaste todos os meus pecados. A angústia me fez bem. Eu não tenho dúvida que você, muitas vezes, ao final de uma angústia, também teve a coragem e a condição de dizer: a angústia me fez bem. Hoje não. Hoje está doendo. Hoje você tem um monte de ponto de interrogação. Hoje você tem um monte de lamento. E talvez hoje a única coisa que você consiga falar é: Deus, cadê o Senhor?
Deus, o que o Senhor está fazendo? O Senhor se esqueceu de mim? Mas a minha oração é que daqui a um tempo você possa dizer: Pai, obrigado, porque a angústia daquele tempo me fez bem. Porque o que nós vamos aprender hoje à noite, em continuidade dessa mensagem, é que a provisão de Deus, ela não pode ser desassociada de duas coisas. E aí é uma dica para a equipe de louvor. A provisão divina não pode ser desassociada de duas coisas: da glória dele e para o nosso bem. Tudo que Deus faz é para a glória dele, mas é também para o nosso bem. Se Deus fizer uma coisa para a glória dele sem o nosso bem, não é Deus. Se Deus fizer alguma coisa para o nosso bem sem a glória dele, não é nosso Deus. Por isso, lembre-se, a angústia deste momento, a dor deste momento, está para ser revelada a glória dele para o seu bem. Isso é provisão, e nós vamos aprender melhor isso hoje à noite. Mas para agora nós precisamos entender que o rei Ezequias, ele entendeu que a enfermidade dele foi para a glória de Deus e para o bem dele. A soberania de Deus é bem explicada em Isaías. Leia comigo Isaías capítulo 46, de 8 a 11. Quero ler esse texto com vocês e você entender então a respeito da soberania de Deus. Olha o que o texto bíblico diz. Isaías 46, de 8 a 11. Não se esqueçam disto, tenham-no em mente. Lembre-se bem, ó rebeldes, lembre-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Por que Deus é soberano? Porque Ele é inigualável, incomparável, porque Ele é insubstituível. Não há ninguém que possa se aproximar de Deus, só Deus é Deus, e por isso Ele é soberano, porque ninguém pode alcançá-lo, ninguém pode atingi-lo, ninguém pode imitá-lo no sentido de alcançar a sua igualdade. Mas olha o que o texto bíblico diz, e aqui não está falando sobre a onisciência de Deus, aqui está falando sobre a soberania de Deus. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Não está falando da onisciência dele, não está falando que ele anuncia o futuro porque ele conhece no presente o futuro porque ele é onisciente. Não, está falando da soberania dele. Só ele, o Deus soberano, o Deus inigualável, o Deus incomparável, só ele pode olhar e dizer no futuro, e desenhar o futuro, e planejar o futuro, e realizar o futuro em nossas vidas. Mais ninguém, só ele pode fazer isso. E aí o texto bíblico continua dizendo: todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Chamarei do leste uma ave de rapina veloz, ou um líder de uma terra distante, para que cumpra minhas ordens. O que eu disse, isso farei. Associe isso ao texto de Lamentações. Vocês receberiam apenas o bem de Deus e não o mal dele? Associe isso ao texto de Lamentações. Como o texto de Lamentações é consolador, igreja. Olha o texto de Lamentações como consolo para você. Porque nada acontece na sua vida desassociada de Deus. E se está acontecendo em sua vida e Deus está presente neste acontecimento, então isso é consolador. Você não precisa passar sozinho pela dor, você não precisa passar sozinho pela aflição, você não precisa passar sozinho pelo momento difícil que você está vivendo, você jamais passará sozinho pela situação adversa que você está enfrentando. O texto de Lamentações então é consolador. Quando alguém que você fala assim, mas se Deus é bom, porque Ele manda coisas ruins? Você pode dizer, eu aceitaria só as coisas boas de Deus? Eu quero tudo de Deus para a minha vida. E se eu preciso passar por uma situação difícil, para ser cada vez mais parecido com Deus, porque eu quero o todo de Deus na minha vida, eu estou tranquilo, porque eu não estou sozinho. Ele está comigo. Ele está comigo. Mas nós precisamos entender que podemos confiar em Deus
porque Ele é soberano. E veremos na soberania de Deus a nossa única esperança de vida em nossa morte. Nossa única esperança de respostas às nossas orações. Se não fosse a soberania de Deus, não adiantaria nós termos uma atitude de oração. Nossa única esperança de sucesso em nosso evangelismo. Nossa única esperança de sentido em nosso sofrimento. Ou insistiríamos que há uma esperança melhor, ou insistiríamos que não há nenhuma esperança. Essa é a questão que precisamos lidar. Onde você tem colocado a sua esperança? Na soberania de Deus? Se não é, você não tem colocado esperança em nada. Deus é soberano. Ele sabe por que você está passando, pelo que você está passando. Se alegre nisso. Mas também precisamos entender que Deus é sábio. Deus é sábio. E nós vemos isso em Jesus. Quando você olha então, por exemplo, para Mateus capítulo 7, versículos de 9 a 11, Jesus vai falar ali sobre a oração, e a gente tem um aspecto da oração nesse texto. E ele vai dizer assim, se você que é homem, você que é pai, homem, falho, humano, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, imagine Deus. Se o teu filho lhe pedir pão, você não daria pedra. Se o teu filho te pedisse peixe, você não daria cobra. Assim é o vosso Pai Celestial. O que é que Deus, Mateus está querendo nos ensinar nesse momento sobre Jesus? Eu, como pai, falho humano, quero dar o melhor para a Julinha. Não se esqueça disso. O Pai perfeito quer dar o melhor a você. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que às vezes nós estamos pedindo pedra, pensando que estamos pedindo pão. Às vezes estamos pedindo cobra, pensando que estamos pedindo peixe. E ali o Pai amoroso vai e corrige a rota, e nós achamos que Ele está nos punindo, quando na verdade Ele está corrigindo a rota. Quantas vezes você está pedindo pedra, pensando que está pedindo pão? Não. Jesus só vai te dar pão, nunca vai te dar pedra. Só vai te dar peixe, nunca vai te dar cobra. Porque Ele é sábio. E quando nós olhamos para Davi, no Salmo 37, um texto bem conhecido de vocês, versículos 4 e 5, nós vemos mais uma vez a sabedoria de Deus. Quando o versículo 4 diz, deleita-te no Senhor, se envolva com o Senhor, aproveite tudo que você tem do Senhor. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá o desejo do teu coração. Aí vai para o versículo 5, entrega o teu caminho a Ele, confie nele, e todas as demais coisas Ele o fará. Deus é sábio. Se na soberania de Deus nós vemos Deus tendo o poder de poder fazer o que nós precisamos, na sabedoria, nós vemos então a vontade de Deus de nos dar o que precisamos, não nos dar o que queremos, porque nem sempre o que queremos é o que precisamos, porque às vezes estamos querendo pedra, achando que é pão, mas Deus é sábio, e por isso eu posso confiar nele. Leia comigo o texto de Romanos 11:33. E aí vocês vão ver de novo a equipe de louvor nos abençoando na manhã de hoje. Romanos. Leia comigo. Diz assim: como são grandes as riquezas e a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus.
Esse conhecimento de Deus é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Porque Ele está trabalhando mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está. Meu Deus está trabalhando. Por que podemos confiar em Deus? Porque Ele é sábio. Por que podemos confiar em Deus? Porque Ele é soberano. Mas por que podemos confiar em Deus? Porque Ele é amoroso. Leia comigo Jeremias capítulo 31, versículo 3. O texto bíblico vai dizer: desde sempre, há muito tempo, o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor eterno, com amor leal, a atrair para mim. Isso não é só para o povo Israel, político, geográfico, nação. Isso é para nós. Há muito tempo Deus tem declarado, revelado, demonstrado, praticado o amor dele por você. Por que podemos confiar em Deus? Porque Ele nos ama. Independentemente do que eu faça, deixe de fazer, independentemente de como eu vivo, deixe de viver, Ele me ama, ponto, é decisão dEle, é escolha dEle, é opção dEle, Ele te ama. Eu sei que muitas vezes não entendemos como que alguém que me ama do jeito que me ama, permite que eu passe pelo que eu esteja passando. Mas Ele te ama, por isso eu posso confiar nele. E veja comigo o Salmo 50:15. Então, clamem a mim, é Deus pedindo, em tempos de aflição, e eu os livrarei, e vocês me darão glória. O Deus que te ama convida você a continuar clamando a Ele, não duvidando dEle, não questionando o poder dEle, coisa que naturalmente fazemos, porque a nossa humanidade nos leva a isso, a desconfiar do que Ele está fazendo. Mas Ele está te convidando a aclamá-lo na manhã de hoje. Ele está te convidando, a continuar buscando Ele na manhã de hoje. Por isso o nosso grande desafio nessa manhã está lá no Salmo 9 e 10. É o grande desafio que eu quero deixar para você na manhã de hoje. Quem conhece o nome de Deus, confia nele. Pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Não é assim? Nas nossas próprias relações humanas, você confia em quem você acabou de conhecer? Muitas vezes, como líder, nós não podemos delegar coisas até que venhamos a confiar. A partir do momento que confia, delegamos. Toda delegação é fruto de confiança construída. Todo relacionamento, ele se consolida com confiança construída. Quando a gente perde a confiança, a gente muda a rota. Não é assim? Sabe como você pode confiar em Deus? Prosseguindo em conhecê-lo cada vez mais. E o texto diz: Ele jamais vai nos abandonar. Ele jamais vai nos decepcionar. Ele jamais vai nos deixar na mão. Eu quero convidar você a continuar, a prosseguir, a confiar em Deus a partir do quanto você o conhece. Do quanto você se envolve em conhecê-lo, em prosseguir em conhecê-lo, e assim viver com Ele. E quanto mais você vive com Ele, mais você se sente seguro. Quanto mais experiência você tem com Ele, mais seguro você se sente. E os sustos do presente, eles são amenizados porque você já tem histórico do passado com Ele. Você já se recorda de como Ele fez no passado, então o presente é menos traumático, porque você conhece com quem você está andando. Você conhece o Deus que te ama. Você sabe que Ele quer o melhor para você. Você sabe que Ele trabalha para a glória dEle, mas para o seu bem. Você sabe que Ele não abandona você. Então fica mais fácil lidar com as aflições do presente. Mas e aqui quando eu falo de pecado, eu não estou falando da relação moral entre nós e Deus, mas o grande pecado que nós podemos cometer é não vivermos. E sabe quando a gente não vive? Quando a gente se defende ou foge de problemas. Toda vez que eu fujo e me defendo de problemas, eu estou deixando de viver.
E quando eu deixo de viver, eu deixo de conhecer a Deus. E quando eu deixo de conhecer a Deus, eu deixo de confiar. E quando eu deixo de confiar, a dor é mais profunda do que necessariamente poderia ser. A preocupação é maior do que necessariamente poderia ser. A tristeza é mais profunda do que necessariamente poderia ser. Por que você pode confiar em Deus? Porque Ele é soberano. Não tem ninguém igual a Ele. Não tem ninguém que chegue próximo dEle. Ele é inigualável, incomparável. Por que você pode confiar em Deus? Porque Ele é sábio. Ele sabe realmente o que você precisa. E por que você pode confiar em Deus? Porque Ele te ama. Ele nunca vai fazer nada para te prejudicar. Ele nunca vai fazer nada para te deixar mal. Ele nunca vai fazer nada para te destruir. Ele nunca vai permitir que nada aconteça em sua vida para a tua destruição. Todos nós conhecemos, a quebra lógica de raciocínio que teve no Antigo Testamento com a história de Jó. Todos nós conhecemos a história de Jó. E todos nós recitamos facilmente o último capítulo de Jó, 42. E qual que é o famoso versículo do último capítulo de Jó? 5. E eu queria agora poder chamar o Ademar de Campos aqui e falar assim: Ademar, cante para mim e termine esse culto. Antes eu te ouvia só. Você tem um Deus, igreja. Eu sei que está doendo. Eu sei que é difícil. Mas Ele não quer a sua destruição. Não foi fácil para Jó quando ele passou por tudo que ele passou. Mas ele jamais abandonou Deus. Mesmo quando a esposa chegou para ele e falou assim: amaldiçoe esse Deus. Por que ainda você confia nele? E aí, você conhece a história. Na manhã de hoje eu não tenho dúvida que somos reflexo de Jó. Hoje está doendo. Hoje está difícil. Hoje está sofrível. Mas eu posso confiar nesse Deus, porque Ele é soberano. Ele continua tendo o coração do rei nas palmas das mãos. Como o texto do Salmo diz. Ele continua tendo o coração do rei nas palmas das suas mãos. Ele continua ordenando, vá para a direita e vá para a esquerda. E quando Ele te mandar para a direita, vá, porque Ele é sábio. Ele não está te mandando para um buraco sem fim. Ele não está te colocando em risco, Ele não está te colocando em perigo, porque Ele é sábio. E porque Ele te ama. Por isso eu quero terminar na manhã de hoje, fazendo essas 3 afirmações com você. Deus, em seu amor, sempre deseja o que é melhor para nós. Deus, em sua sabedoria, sempre sabe o que é melhor para nós. Deus, em sua soberania, tem o poder de realizar o que é melhor para nós e o que Ele deseja para nós. Não se esqueça disso. Quando você sair desse santuário, pode se esquecer de tudo que eu falei, pode se esquecer de tudo demais, mas vá embora com isso. Deus, em seu amor, sempre deseja o que é melhor para você. Deus, em sua sabedoria, sempre sabe o que é melhor para você. E Deus, em sua soberania, tem o poder de realizar tanto o que Ele deseja para você em amor, e tanto que Ele sabe o que é bom para você na sua sabedoria. Por isso, você continua no lugar mais seguro da terra. E quando eu penso na soberania de Deus, e quando eu penso que eu posso confiar em Deus, eu me lembro de uma das primeiras aulas que eu tive no meu seminário, falando sobre a preservação dos santos. E o professor fez assim:
Quando você está com Deus e com Jesus, você anda sobre os planos de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus. É aqui que você anda sobre a autoridade e a soberania de Deus. Mas você também anda sob o amor de Jesus, a bênção de Jesus, o cuidado de Jesus. E é aqui que a gente se encontra. Se eu tivesse uma mosca aqui, ela só sairia daqui se eu abrisse a mão. Porque essa é a nossa condição em Jesus Cristo. Caminhamos sobre a autoridade de Deus e sob o amor de Jesus. Esse é o lugar seguro da terra. Por isso eu posso confiar em Deus. Mesmo quando tudo mostra o contrário na história da minha vida. Continue confiando em Deus.